vamos falar sobre as algas. A aula é a aula de número 16, na página 591 da apostila número 3. Vale lembrar que existem algas no reino Monera e existem algas no reino Protista. As algas que nós vamos falar aqui são as algas do reino Plantae. São também conhecidas como vegetais inferiores ou talófitas. As primeiras que nós vamos falar são as chamadas clorófitas ou clorofíceas, também conhecidas como algas verdes. Possivelmente, acredita-se que elas sejam os ancestrais dos vegetais terrestres que existem hoje no planeta. Apresentam parede celular com a presença de celulose e pectina, a presença dos das duas formas de clorofila, a clorofila A e a clorofila B, a reserva nutritiva como amido, são unicelulares ou pluricelulares, e voltando a falar, possivelmente são os ancestrais das plantas terrestres. Aqui nós temos representantes dessas algas chamadas de clorofíceas, ou então algas verdes. Essa alga aqui é uma alga colonial, chamada de Volvox. E os outros são todos representantes das algas clorofíceas, que são algas unicelulares. Temos que conhecer também as algas feofíceas, também conhecidas como algas pardas. Elas são pluricelulares e macroscópicas, consideradas florestas marinhas. Possuem clorofila A e clorofila B e já apresentam um esboço de raiz, caule e folhas. Possuem uma mucilagem na parede celular chamada alginina, que é muito usada na indústria para fazer balas, sorvetes e também utilizada na fabricação de cosméticos. Aqui nós temos o fucus, que é uma alga chamada de feofícea, e aqui as algas chamadas de sargassum. Elas formam o chamado mar de sargassos. Uma outra imagem de uma alga feofícea. As algas rodofíceas, ou conhecidas como algas vermelhas, elas são pluricelulares, apresentam clorofilas, possuem uma mucilagem, produzem uma mucilagem chamada de agar, ou então agar-agar, utilizada como meio de cultura e também na fabricação de laxantes. Elas também possuem uma outra substância chamada de carragim. O carragim é usado para fazer a mucilagem do sorvete, para ele ter aquela textura, aquela cremosidade. As algas, conhecidas como rodofíceas. Aí vamos falar um pouquinho sobre as algas crisofíceas, também conhecidas como diatomáceas. São algas douradas e unicelulares. Apresentam células revestidas por uma carapaça formada por silício, chamada de carapaça silicosa, né? Compõem o fitoplâncton e apresentam um esqueleto vazio que é usado na fabricação de pastas de dente. Aqui nós temos as algas crisofíceas. Aqui também são algas crisofíceas. E aí vamos falar um pouco das algas conhecidas como pirrofíceas, ou então pirrófitas. São algas bioluminescentes e unicelulares, apresentam células revestidas por placas celulósicas, e algumas espécies são dinoflageladas, que têm 2 flagelos, e elas são causadoras do fenômeno chamado de maré vermelha. Essas algas, quando produzidas em grande quantidade, elas liberam uma toxina, e essa toxina ela causa uma intoxicação dos seres que vivem naquela região e a mortalidade excessiva de peixes, entre outros seres que vivem na região
onde essas algas aumentaram numa proporção descontrolada. Isso aqui é o excesso dessas algas, chamadas de pirrofícias, gerando esse fenômeno chamado de maré vermelha, porque quando a maré vem, ela vem toda avermelhada, daí o nome do fenômeno, maré vermelha. A maré vermelha é um descontrole ambiental, tá? É uma alteração ambiental e ela é negativa para os seres vivos. Aqui é o fenômeno maré vermelha no Ceará. Aqui também no Ceará, né? Uma foto mais aproximada. E aí, nós vamos para as algas chamadas de algas euglenofíceas. Elas são algas unicelulares, dotadas de flagelos, e elas são um pouquinho diferentes. Elas têm tanto função autótrofa quanto função heterótrofa. Isso aqui é foto das algas mesmo. Isso aqui é um desenho dessa alga aqui. Tinha uma época que eles não sabiam se ela era planta, se ela era animal, chamadas de euglenofíceas. Para que servem as algas? São importantes na fabricação de adubos, são importantes na fabricação de alimentos como sorvete, chocolate, pudim, a alga nori, que é usada no sushi, que é usado no temaki, a fabricação de cosméticos, sabonete, cremes, farmacêutica, fabricação de meios de cultura, cápsulas para medicamentos, supositórios. Tem importância fotossintética. E a importância fotossintética das algas são as principais responsáveis pela produção de oxigênio do planeta. Mais ou menos 97% do oxigênio produzido no planeta é produzido pelas algas. Produzem matéria orgânica para serem incorporadas na cadeia alimentar, são grandes iniciadoras da cadeia alimentar. E, além disso, elas auxiliam na manutenção da temperatura do planeta, pois ela utiliza o CO2 no processo de fotossíntese. Elas capturam, elas fazem o sequestro do CO2. E aqui, a utilização dessas algas na alimentação, né? Que a comida japonesa vem crescendo muito no nosso país e é um número muito grande de pessoas que tem uma predileção por esse tipo de comida, né? Isso aqui é a alga nori, que envolve aqui esses ingredientes, faz o temaki, né? Chamada de alga nori.